A ideia do livro foi porque eu percebi que não foi só exercício e alimentação que me fizeram emagrecer, essa quantidade de pesos. Foi um retorno a mim, foi uma consciência de tudo que estava acontecendo na minha vida e eu passar a não culpar mais a situação, não culpar as pessoas com quem eu estava convivendo, mas olhar para mim, olhar para dentro, responsabilidade. Olhar para dentro e ver o que eu precisava melhorar e mudar para sair da situação. E esse olhar para dentro começou lá atrás. E aí, meu povo! Faz do Senhor, crente. Temos uma convidada, minha gente. Ó, o nome dela eu escrevi bem aqui, tá no livro, porque ela é escritora. Só pra começar, assim, um spoiler. Mas aí tá na minha frente, porque o nome desse bem aqui eu não sei só de lembrança, não. Adriana Barriviera. De que origem, senhora? Italiana. Ai, gente, é chique demais. Origem italiana. Pois pronto. Tem uma convidada que eu conheci ela na minha igreja. Teve um evento de mulheres. E aí, de repente, uma pessoa com um livro na mão. Escritora. Digo, gente, eu conheço até gente escritora, me respeita. E aí eu trouxe, digo, pois vamos gravar junto? Vamos. Aí ficou a gente enrolando, tentando achar uma data que hoje surgiu. Pois Isso pronto, mesmo. Prazer em recebê-la. Prazer é meu, obrigada pelo convite. Ah, e tu vem de onde, mulher? Eu nasci em Urupês. Urupês. É uma cidade do interior de São Paulo, bem pequenininha. Mulher, na minha cabeça, eu conheci alguém de Urupês, agora quem? Minha irmã, se tu tá me vendo e é tu escreve bem nesses comentários, mulher, sou eu, tu não lembra. Isso mesmo. Pois pronto, sim, aí nasci em Urupês, morou lá até quando? Na verdade, eu nasci em Urupês, morei bem poucos anos em Urupês. E aí, eu era bem pequena, meus pais mudaram para uma outra cidade do interior de São Paulo. Depois, eles voltaram mais um tempinho para Urupês, depois mudaram para São Paulo, capital. Eu tinha uns 2 anos. Aí, eles moraram mais um tempo em São Paulo. Depois, eu fui para Monte Alto, é uma cidade do interior de São Paulo também, um pouco maior que Urupês. E aí, dos 5, 6 anos, eu morei em Monte Alto até ir pra faculdade. Aí foi até os 18. Então, foi criada em Monte Alto. Isso, exatamente. Aí, e como foi tua saga de vir pra cá? A minha saga de vir pra Brasília foi em 2006. Eu casei, né? Casou lá? Casei em 1996, em Monte Alto. Foi no ano que eu também terminei a faculdade De Educação Física. Ah, e eu sem entender a história. Exatamente. Porque esse detalhe eu não sabia. Eu me formei em Educação Física em Rio Claro, no interior de São Paulo, na Unesp. E aí, em 2006, o meu ex-marido foi contratado aqui numa universidade daqui. E eu vim junto. E foi assim que eu cheguei em Brasília. Mas tu chegou a trabalhar aqui na área? Sim, eu trabalho numa faculdade até hoje. Assim, eu trabalhei em várias faculdades aqui. Dando aula? Dando aula em faculdade, professora, né? Universitária. Sim. Ainda trabalho. Ainda trabalha na área? E aí, como foi que eu conheci ela? Tava tendo uma feira de empreendedoras da igreja. E ela tava fazendo divulgação do livro. E aí, o que me chamou a atenção no livro é porque ela disse que ela já era obesidade? Não, era sobrepeso. Era sobrepeso. E aí, ela disse, mulher, eu emagreci 20 e alguns 20 quilos. 20 quilos. Aí, escreveu, como foi que surgiu a ideia de fazer o livro? Não, pra começar, assim, o desejo de ser escritora era antigo ou foi algo que surgiu e tu fez o livro? Eu sempre gostei de escrever. E eu já tinha ideia de escrever um livro há muitos anos. Já tem os nomes dos livros. Eu tenho o nome de mais de um livro. Era o sonho. Eu não sei se era só sonho, eu acho que era propósito. Além disso. Não, mas o sonho é aquilo que indica um propósito. Porque se você é muito bom em alguma coisa, passa a infância toda brincando de vendas, aí você se torna empreendedora. Era um sonho, mas era o rumo do propósito. E assim, eu sempre gostei de escrever. Eu acredito até que eu
me expresso melhor quando eu escrevo do que quando eu falo. Oi. Eu acredito nisso, né? Sim. Apesar de eu falar, assim, eu gosto de saber me expressar pela fala. E aí, no ano 2000 e pouco, eu tive uma experiência, que eu chamo de experiência espiritual, né? E aí, eu fiquei com vontade de escrever, porque eu comecei a ler muito a Bíblia e a estudar alguns livros e a ler muito sobre os livros do Novo Testamento, né? Os livros do apóstolo Paulo. E o meu primeiro livro que eu queria escrever chamava Loucura para os que Perecem. Mas é um bom. Ainda tá na lista de... Tá na lista, tem que estar. Ainda tá na lista dos a escrever. Gostei. Aí, esse livro surgiu de uma ideia repentina. Porque eu estava trabalhando com emagrecimento feminino desde o início da pandemia, né? Mas como? Pela internet, através de práticas de saúde integrativa. Então, eu não tinha ainda... Eu comecei, no início da pandemia, um curso de saúde integrativa. E aí, eu comecei a trabalhar como um personal online, mas não um personal trainer. Era um personal de saúde integral, né? Mas a ideia surgiu por causa da pandemia, porque não podia sair, porque não... Isso, aí ao longo dos anos, né, após a pandemia, esse meu negócio com mulheres, emagrecimento e saúde integrativa, chegou em 2025 com a ideia de acrescentar a corrida, porque eu corro desde os 14 anos. Nossa. E foi assim, foi uma ideia assim, genial de colocar a corrida junto no meu trabalho, né? Sim. E aí, quando colocou a corrida no início de 2025, foi assim, foi um passo de cada vez. Aí chegou no momento que eu vi tudo que eu tinha me transformado ao longo desses anos. E quando eu voltei para Brasília e morei sozinha, eu percebi que foi muito bom eu viver sozinha, que foi um retorno a mim mesma. Foi uma forma de eu me reconectar com a minha própria pessoa. Tu escolheu voltar para Brasília? Porque é uma longa história. Vai contando, nós estamos aqui para saber as longas histórias. É muita história. Tu veio morar aqui casada, voltou para algum lugar? Eu vim para Brasília em 2006 e morei em Brasília até 2017. Eu me separei, né, do primeiro marido. E em 2018, final de 2017, eu casei de novo. Eu tive um segundo casamento. Aqui. E aí eu resolvi mudar lá pro interior de São Paulo, voltar pra minha terra, né? Natal. A família tá lá? Minha família mora lá. E eu mudei pra lá, pra São José do Rio Preto, uma cidade bem próxima de Urupês, né? E fui. Esse aqui é o corretivo, né? Da pontinha dele. E aí, eu fui. E aí chegou lá. Eu casei, fui pra lá. Casei pela segunda vez e fui. E aí, o que aconteceu? Eu engordei. Eu nunca fui assim... Eu nunca tive sobrepeso nem obesidade. Mas eu mudei meu estilo de vida. Quando eu mudei pra lá, eu fiquei muito estressada, porque eu fiquei sem trabalho por muito tempo. E aí, isso foi me deixando estressada. Eu comia mais, eu dormia menos, assim. O estresse foi gigante, sabe? A parte financeira começou a pesar. Aí... Descontou na comida. Descontrolou tudo. Descontrolou não foi só comida, foi emocional, tudo. E aí, eu fiquei lá de 2018 até 2022. Aí, infelizmente, em 2021, me separei de novo. E surgiu a oportunidade de eu voltar para Brasília em 2023. Tu escolheu Brasília de novo. De novo. Aliás, eu acho que Brasília que me escolheu. Que é o lugar, a gente vinha-se embora para Brasília. E aí o que aconteceu? Uma faculdade que eu já tinha trabalhado em 2015, o coordenador me chamou de volta. E eu já estava pedindo a Deus para me trazer, me trazer de volta ou me mandar para outro lugar. Então. Me traz! E aí foi isso. Eu voltei pra cá em 2023, né? E até agora estou por aqui. Aí tu veio com sobrepeso? Não, eu já vim quase com o peso que eu tô hoje. Eu vim com 65 quilos. Eu cheguei a quase 80 quilos lá. Nossa. Foi 79.
E eu pesava 65 em 2017, antes de ir pra lá. 65 quilos eu pesava. E assim, na minha ideia, 65 quilos estava ótimo, era só voltar ao que eu estava antes, certo? E tá tudo bem. Eu continuei fazendo minhas práticas, rotina matinal, que eu faço exercícios pela manhã, logo de manhã eu faço exercício em casa. Não era corrida só. Então tenho uma rotina de exercícios matinais, de várias práticas, né? Que eu chamo de práticas conscientes. Por isso que o emagrecimento ali é emagrecimento consciente. Ah, eu vou mostrar o livro. Calma, bem em nome de Jesus, que eu esqueci de mostrar o detalhe. Deixa eu te mostrar. O nome do livro, Voltar a Mim. Exatamente. Deixa eu dar um foco aqui. Aí, uma jornada real de transformação e emagrecimento consciente. Exatamente. Aqui, quando tu pensou no livro, tu já executou? Ou tu emagreceu e começou a pensar no assunto? Quando eu escrevi o livro, eu já tinha emagrecido tudo que eu tinha... Tudo que eu Os já 20 tinha emagrecido. quilos. A ideia do livro foi porque eu percebi que não foi só exercício e alimentação que me fizeram emagrecer, essa quantidade de pesos. Foi um retorno a mim, foi uma consciência de tudo o que estava acontecendo na minha vida e eu passar a não culpar mais a situação, não culpar as pessoas com quem eu estava convivendo, mas olhar para mim, olhar para dentro, responsabilidade. Olhar para dentro e ver o que eu precisava melhorar e mudar para sair da situação. E esse olhar para dentro começou lá atrás, em 2021. E foi um processo. Então, eu fui emagrecendo aos poucos. Não foi assim, 10 quilos em 30 dias. Não, igual o povo, né, promete por aí. Não, foi um emagrecimento gradual, olhando para mim, buscando os gatilhos que me faziam ficar triste, me culpar dos problemas que eu estava vivendo, do financeiro que estava ruim, do casamento que não estava indo bem e que acabou. Porque quando acaba um relacionamento, a gente fica assim, o que eu fiz? O que eu fiz de errado para não dar certo? Porque, de novo comigo. Então, é uma culpa muito grande. Sim. E esse olhar para dentro, como eu coloco ali, jornada real de transformação, foi uma transformação interior que refletiu no exterior. Eu voltei a pesar o que eu pesava quando eu tinha 25 anos. Mulher, é muito difícil. Quem diz, porque eu tenho uma amiga que para ela é muito fácil, porque assim, ela não gosta de açúcar. Ela não gosta de doce, ela não tem prazer nisso. Ela disse, mulher, emagrecer é muito fácil. Eu digo, não, de Jesus, te cala bem, porque se eu te dou um terreno. É muito difícil emagrecer 1 quilo. Porque assim, quem tá numa jornada de comer o que gosta, comer o que tem costume, pra você recomeçar. E se alimentar bem, fazer atividade física. Ter uma vida um pouco mais disciplinada, né? Assim, tipo, mais... controlada, vamos dizer assim. É que eu não falo de emagrecimento por controle, por punição. É muito diferente o meu estilo de falar de emagrecimento. Não é comum. E você não precisa deixar de comer, nem deixar de comer o que você gosta. Você só tem que comer consciente. Comer menos. Comer a quantidade que te satisfaça naquele momento, mas você tem sempre que estar se perguntando, por que eu tô querendo comer isso agora? Eu falo isso no livro. Por que eu quero esse doce? Eu tô querendo esse doce porque eu estou fugindo de alguma emoção? Ou porque eu tô engolindo alguma emoção? O que tá me fazendo comer isso? Porque o doce é uma válvula de escape. Não há comida, né? Porque tem gente que não gosta de doce e engorda porque gosta do salgado. Sim. E é uma válvula de escape porque, assim, às vezes você tem um dia exaustivo, com um monte de responsabilidade. Quando você termina, que você realmente sente, agora eu vou comer um doce. Exatamente. Pra descansar. E isso não é desopilar. Fome. Isso é fome emocional. E eu descobri que às vezes é sede. Às vezes é sede, exatamente. Também. E é isso, é o pensar, sabe? Não é eu falar, eu não posso comer isso, não posso aquilo, tenho que fazer mais exercício, tenho que fazer esse tipo de exercício que emagrece mais que o outro. Não é isso. É você buscar se observar. Eu falo isso também no livro, né? É a autoobservação, é a autorresponsabilidade, é você ver seu corpo como templo. Quando você começa a se enxergar como um templo sagrado... Do Espírito Santo. Exatamente. E aí,
você começa a ver que tem coisas que você não deve fazer. Não é tão simples quanto falar como eu tô falando aqui, né? Porque mas quando é a gente tá uma opção, exato, um caminho. E quando a gente tá com questões emocionais mal resolvidas, é fácil a gente saber mentalmente que a gente é templo do Espírito Santo. Só que a gente não consegue controlar nossas ações. Entendeu? Porque tem um tal de domínio próprio. Exatamente, que a pessoa ainda não tem. Que é o que governa. Isso mesmo, você é bem... fruto do Espírito. Exatamente. Então eu falo muito sobre isso no livro, sabe? Sobre esse retorno a mim. Por isso que chama Voltar a Mim. E tu sabia o caminho para fazer um livro? O caminho para escrever, o caminho para divulgar? Não. Tu já tinha um norte? Não, eu fiz sozinha. Como? De repente vou escrever o livro. Peguei um caderno e comecei a escrever todos os rabiscos. De repente eu falei, vou escrever essa minha jornada de 2018 a 2025. Nunca tinha pensado em escrever esse livro e esse tema. Mas chegou em outubro de 2025, que foi quando eu comecei a escrever. Eu falo que foi Deus que tocou muito no meu coração, falando assim, não é por aqui que você tem que seguir. Não é o In Move Run, que é a corrida, emagrecimento para mulheres 40 a mais. Não é esse o primeiro passo. Porque não foi esse o primeiro passo com você. Foi bem isso que eu senti. E aí eu falei, não, então tá, então o que eu tenho que fazer? Eu vou escrever um livro. E escrever o livro vai ser o primeiro passo. Vamos dizer que será um fechamento de ciclo do que eu estava fazendo lá até outubro de 2025, para começar um novo passo. E o novo passo era o livro. E aí a ideia foi escrever a minha jornada. Só que aí aos poucos foi vindo a ideia de como é que seriam os capítulos. Eu acho que o negócio é a história do primeiro passo. Porque o primeiro passo é escrever. E aí o Deus da criatividade, que é o Deus que tem a vontade dele expressa através de nós, ele foi dando rumo. Exatamente. Aí fez os capítulos. E o que mais? Os capítulos foram surgindo aos poucos, né? Então, o primeiro capítulo, eu coloquei a minha história. O que aconteceu comigo de 2018 a 2025. Todas as questões que me desestabilizaram, né? No início lá. E como é que eu saí da situação. Financeira ruim, divórcio, sobrepeso, tudo ao mesmo tempo, né? Foi uma perda em todos os sentidos. Muitas coisas acontecendo. Aí, onde você tá? Eu tô fazendo isso aqui, mas se tu for fazer... Eu tá aqui pronto, mas geralmente as pessoas não fazem. O que é isso? Isso é um delineador. Isso aí, tu pode colocar o rímel agora. Vamos passar o rímel. Fica bem porque bonito. Esse aí eu não tenho habilidade ainda. Aí paramos nos capítulos. Nos capítulos. Aí eu coloquei o primeiro capítulo mostrando a minha história nesse período, que foi a jornada, né? O segundo capítulo eu falei dos pilares da saúde integrativa, que foi tudo que eu estudei desde o início da pandemia até 2025, que foram os pilares que me deram todas as práticas que eu segui desde o início da pandemia, na verdade eu falo que eu apliquei tudo que eu ensino em mim. Tudo que eu fiz e ensino para as mulheres, eu fiz comigo. Então, tu aprendeu isso na faculdade, não, né? Não, foi num curso fora. Fora da faculdade, um curso... Uma mentoria, né? Fora da faculdade. E aí escreveu eu escrevi no segundo capítulo todos os pilares da saúde integrativa, que são movimento, mente, movimento, alimentação, sono, propósito, respiração, ecossistema, espiritualidade e natureza. São práticas em todos esses pilares que eu comecei a aplicar na minha vida, não só exercício e alimentação, que me fizeram ter o resultado que eu tive. O que me chamou a atenção, respiração, por quê? Respiração? A respiração, ela muda o nosso sistema nervoso. Minha gente, tô eu aqui com minha certa idade descobrindo que a respiração muda o sistema nervoso. Não sabia. Muda. Você controla a ansiedade, você controla o estresse, você muda o seu sistema... Você se autorregula. Exatamente. Eu já escutei sobre o... sopra a velhinha e... Inspira. Tem um negócio, cheira a florzinha. Cheira a florzinha, sopra a velhinha.
É isso mesmo. Não precisa ser só pela boca que você sopra a velhinha, mas você pode soltar pelo nariz também. Toda respiração, você tem um monte de, mas de muda técnica. o seu estado naquele momento, de Muda, nervosismo, de estresse. Muda todo o seu estado. E eu tô lendo um livro que fala de silêncio, né? Que é a prática do silêncio, que é muito importante. A respiração ajuda a gente a praticar o silêncio, que é você realmente ficar em silêncio, focar em você, ou focar na respiração, ou focar no próprio corpo, ou fazer uma oração e depois ficar em silêncio. A respiração, ela muda o sistema nervoso, porque ela diminui a frequência cardíaca, quando você consegue, né, modular a respiração, ela diminui a frequência, então ela tira, né, a ansiedade. Ela tem autores que falam que a respiração é uma ponte do invisível para o visível, a ponte entre o que é visível, material, e invisível, que é espiritual. É muito poderoso saber respirar. Pronto, tô precisando. Eu aprendi... Essa parte aí eu tô precisando. Eu aprendi a respirar nesses anos todos. Quando eu comecei a escrever... Na época que eu tava na pior fase, eu tomava até Rivotril, aquele sublingual, porque eu ficava muito ansiosa. E aí existe ainda, né? O Rivotril sublingual, que você bota assim em cima, embaixo da língua, e aí na hora dá efeito, você já consegue melhorar e tal. Dá um efeito agudo, né? Que você controla a ansiedade. Depois ela volta. Agora eu controlo a ansiedade em qualquer hora, porque eu sei como é que eu preciso respirar. Aí tu não, minha gente, eu aprendi um negócio aqui que eu vou ensinar pra você, eu vou botar no livro, viu? Mas você quiser precisar, ou se estiver precisando de ajuda, tu lê o livro, que lá você vai aprender a respirar. Exatamente. Não, mas o conhecimento do mundo até hoje, ele foi passado através do livro, o que é a Bíblia. É isso mesmo. Os manuscritos do Mar Morto, que o povo tem achado aí e confirmado que a Bíblia é a mesma até hoje. A escrita, minha senhora, contando aquilo que ele fez bem, que ele transformou. Exatamente. E eu tenho, no capítulo 2, tem a parte que eu falo de respiração, eu coloco artigo científico, porque eu sou professora universitária, então eu respaldei, né, tudo que eu falei dos pilares com um artigo científico, com ciência. E aí, no capítulo, na parte no item, né, que fala de respiração, eu também explico e ensino algumas técnicas de respiração por escrito. E aí é muito legal, porque o livro não tá falando só da minha história, tá falando do que eu pratiquei e ainda eu ensino as pessoas também a começarem a praticar. Aí fez o livro, terminou lá no caderninho. Fez o livro, tá pronto. Faz o que agora? Tu terminou de escrever o livro. Tu entregou para uma editora, tu tentou fazer o livro num computador, fazer sozinha. Como foi que surgiu o livro? Então, na verdade, eu escrevi o livro, fui escrevendo à medida que vinham as inspirações. Muitas vezes, até de madrugada, eu acordava pensando no que escrever, eu acordava, já tinha que falar a ideia. E aí, sim, fui escrevendo. Eu tive um amigo professor da faculdade, que trabalha comigo, que foi o revisor. Então, ele foi o revisor do conteúdo. E eu fui escrevendo, até terminar. Aí, escrevi tudo, agradecimentos. Fiz um livro comum. Tentei numa editora, mas ficaria um valor muito alto para eu publicar com a editora. E eu já estava escrevendo. Então, eu não precisava de alguém que me instruísse na escrita. Essa parte estava pronta. Só queria... já tinha um revisor. O físico. Aí o que eu fiz? Eu fiz a diagramação do livro no Canvas. Sozinha. Fui aprendendo. Fui Gente. pesquisando e fazendo. Sim. E eu fiz a capa também. É pela ABNT? Eu criei a capa. A diagramação? As referências que eu coloquei aqui é pela ABNT. Não, na verdade não foi nem a ABNT, foi um outro... Foi um outro estilo lá, que é mais a psicologia que utiliza, porque aí coloca o númerozinho aqui e o número lá no capítulo, né? Mas a diagramação é como você vai colocar para aparecer assim, né? Sim. O visível da capa ou da folha. Aí tem que fazer toda a... Como é que fala isso aqui? A formatação de quando... eu fiz tudo sozinha. E aí? Mas a parte de imprimir o tamanho, a capa? letra, a fonte, Sim, tu tava com o espaçamento. E aí eu coloquei tudo Fiz a diagramação, fiz a capa e fiz sozinha. E aí, quem foi que imprimiu? Daí eu mandei
registrar o livro no ISBN, porque para ninguém depois querer vender e falar que é da pessoa. Sim, importante. Ó, isso é informação para quem um dia quer escrever um livro. E não é sabe. caro para fazer isso, então vale a pena. É bem importante. Eu fiz o registro. E aí paga uma vez ou paga. Paga uma vez só. Ai, maravilhoso. E se eu não me engano, é menos de R$30, uns R$30. Isso é pra tu te inspirar, se tu quiser escrever. Vale a pena. E aí, quem foi que imprimiu? Eu imprimi, mandei imprimir na gráfica. Sozinha? Sozinha. Gente. Porque pela editoria fica muito caro. Não, eu tô dizendo que é possível. É possível. E é possível uma pessoa sozinha. fazer um livro e tá aqui com o conteúdo pronto. É possível. Incrível. Se alguém tiver interesse e também quiser me procurar para uma mentoria, uma ajuda. Quiser falar contigo. E eu botei também na Amazon. Sim, eu que publiquei na Amazon. Eu vou deixar o link aqui. Pois eu tô abismada com como Deus te capacitou a fazer tudo isso. Porque assim, o primeiro passo foi começar a escrever. Quando e o último foi ter um livro pronto, feito sozinho. Quando ele falou pra mim, vai que é isso que você tem que fazer, eu tive que deixar várias coisas. Inclusive, eu deixei alunas. Eu tive que deixar tudo. Todas as alunas que estavam comigo em outubro de 2025, eu parei. Parei pra fazer só o livro. E realmente eu fiz. Fiz tudo. Obedecer. Exatamente. Foi um obedecer. Ainda que todo mundo fale, não, mas poxa, você vai deixar isso que tá já dando certo. Mas eu senti no meu coração que é isso que eu tenho que fazer. É o Espírito Santo dizendo assim, minha filha, tu tem que fazer isso. Então, não vai pelo que o povo... É isso que eu tento entender de cada pessoa que passou aqui. Cada uma falou exatamente isso. É você escutar aqui. Porque o Espírito Santo fala, minha gente. Como é a voz do Espírito Santo? É aquela coisa que tá na sua cabeça que ninguém tira. Aí vem uma pessoa querendo tirar a ideia, vem outra, e você não desiste. E às vezes é contra a lógica. A lógica eu acho que a maioria das vezes é contra a lógica. Sempre, geralmente é. Porque é contra a lógica do que está acontecendo naquele momento. Poxa, eu tô com alunas, acabou de entrar uma aluna para mim, eu devolvi o dinheiro da aluna. Eu devolvi o dinheiro do programa que ela tinha feito comigo. Na época foi mais de R$1.000. Eu falo que até hoje faz falta grana pra mim. Assim, brincando, né? Sim, claro, porque Deus proveu todas as coisas. Mas no sentido da obediência. Olha, eu não vou poder te atender, porque agora a minha missão é fazer isso aqui. Incrível. E a Bíblia fala que obedecer é melhor que sacrificar. Um dia nós vamos prestar contas a Deus e Ele vai perguntar aquilo ou aquilo, só aquilo. Aquele um talento que eu mandei, tu multiplicou, tu enterrou. E aquele que eu te dei 5, eu só quero aqueles 5 que eu te entreguei. E para outros, aqueles 10. Então, se você tiver um talento e Deus mandou, você cuide e obedecer. Eu não falei dos outros capítulos. Arrocha os capítulos. O terceiro capítulo, eu falei da corrida e do autoconhecimento. A corrida nunca foi só correr para mim. Desde os 14 anos que eu corro. E quando eu comecei a correr, eu não sei porquê, mas toda vez que eu corria, eu sentia um prazer gigante. Quem corre, e quando eu, às vezes, tinha alguma desavença em casa, porque toda família tem, né, suas desavenças, suas discussões, e eu tava na adolescência, então aquela fase que é difícil, né? Sim. Então tinha sempre umas briguinhas assim em casa. O que eu fazia quando eu às vezes brigava e ficava com raiva? Eu botava meu tênis, colocava uma bermuda, uma camiseta e saía pra correr na rua. E, minha senhora, a endorfina muda a vida. Você tá e aí eu voltava pra casa sem nenhuma... Tranquilex. Sem nenhuma raiva. Eu tô achando que é outra coisa que eu tenho que fazer, é correr. Porque eu tô entrevistado um povo que corre. Então, bora correr. Gente, eu acho que aqui é a quinta, sexta pessoa que fala de corrida então nesse acho lugar. Que é um aviso pra você. Ó, tem a Ellen de Luca, eu vou deixar o vídeo dela aqui também. A Ellen, eu entrevistei, ela corre 100 quilômetros. Como é que um ser humano vivo consegue correr 100 quilômetros? Aí já pra mim é um pouquinho além do que Mas eu faço. O domínio de tudo. Uma pessoa dessa, ela conquista o mundo. Sim, porque assim, o controle é mental, não é só no físico, né? E eu falo que eu conseguia transmutar emoções correndo. Isso aqui é fácil. Eu tenho insights. Emoções. Eu tenho insights correndo. Eu tenho experiências com Deus correndo. Sim. Por isso que eu falo, não dá pra você separar o corpo do espírito e da alma. Nós somos um ser trino, completo, né? Corpo, alma e espírito. Corpo, mente, espírito. E tudo que você faz no seu corpo, materialmente, influencia no seu espiritual. Então, não tem separação. E a corrida me ensinou isso. E me proporcionou
eu me conhecer mais, me olhar mais, conhecer mais, ter ideias correndo. Às vezes eu tenho insights na hora que eu tô correndo. Uma ideia, assim, vem. Quando a gente começou a conversar, antes de ligar a câmera, eu perguntei se ela corria muito, assim, porque... Não corro muito. Se o que fazia diferença era correr muito, correr longa distância, ou então se esforçar muito, ela disse que não. Que o máximo é 5 quilômetros. Eu já corri 10, já corri mais. Mas assim, para a normalidade agora, da vida é 5 nesse quilômetros. Nesse momento, eu não estou correndo muito, mas eu corro devagar, não me preocupo com pace, essas coisas, com desempenho, com performance. Porque a corrida é mais do que isso, para mim. Não estou dizendo que é errado alguém fazer com o intuito. É porque cada um tem uma meta, um propósito também. E para mim não, para mim é isso. Correr é prazeroso, correr é insight, é ideia, é experiência. Não é desempenho, entendeu? Então é isso. E o último capítulo falo sobre as histórias que me trouxeram até o voltar a mim. Os desafios de emagrecimento que eu fiz com mulheres, atendimentos de mentoria que eu fiz com mulheres. E a jornada, né? Tipo, como é que foi a trajetória desde o início da pandemia até chegar no livro? Aí é o 4º capítulo, que eu agradeço também os mentores que eu tive, as mentorias, fiz a minha gratidão, porque nesse livro eu também entendi e aprendi que a gratidão muda a nossa vida. Eu reclamava quando eu estava num período de muita dificuldade, eu reclamava muito. E eu aprendi que reclamar atrasa mais ainda as suas mudanças. O povo era para chegar do outro lado do deserto bem rapidinho, mas passaram o quê? 40 anos rodando, minha senhora. Aí eu descobri isso e assim até hoje. Eu posso estar com algum problema e a gente tem sempre, né? Sim, todo mundo, debaixo do céu e da terra, rico, milionário, pobre, todo mundo eu tem. sempre, quando vem aquela rusga de reclamar, nossa, na hora já vem minha consciência, não, reclamar não. Tem a Bíblia tem um nome mais bonito pra isso, murmuração. Exatamente. Então, assim, hoje eu já sei, eu não tenho que reclamar de nada, eu tenho que agradecer. Ainda que tenha situações difíceis, como eu tive muitas, olha onde redundou, num livro. Em outras mulheres entenderem, através da minha história, de que há solução para qualquer dificuldade que a gente passa. E aí, a dor, o sofrimento nos ensina. Quando a gente se volta para si mesmo e olha o que a gente poderia ter feito de diferente, ou então, se aquilo que realmente tinha que acontecer, o que a gente pode tirar de proveito daquilo pra gente não errar de novo e pra gente saber o que a gente pode melhorar dali pra frente, né? Exato. Então foi isso que eu aprendi. Você pode ou afundar na sua dor ou melhorar. Estava assistindo um documentário esses dias sobre o Renato Russo. Porque, assim, o que eu tô dizendo que ou a pessoa aprende com a dificuldade e melhora ou definha, foi o que a irmã dele disse sobre ele, do Renato Russo. Disse assim, ó, ele não morreu da doença que ele pegou. Ele morreu de tristeza. Porque ele foi minguando até se isolar e falecer. E é isso, você não pode, você é maior do que a sua dor. Isso. E Deus é maior do que toda dificuldade. Exatamente. O norte para tudo é você procurar, assim, achar a luz no fim do túnel, agarrar essa luz em você. Isso mesmo. Ler uma Bíblia, ler uma palavra, achar uma pessoa para falar de Deus. Porque no fim do túnel tem a luz tá lá. Tá lá. Só que você tem que chegar lá e olhar para ela. Porque quando você olha para ela, você vai ter que se olhar. Eita. E se você olha para ela, ela vai ser um espelho. E agora? Tem mais escuridão aqui ou tem luz? E aí, quando você vê a escuridão que tá ali, você se confronta. E agora? Eu tenho que fazer isso aqui, tenho que transformar isso aqui. Porque eu não vou conseguir caminhar dessa maneira. E aí, é isso. Depois a gente sai de lá. E transformado. Teve uma coisa que tu falou lá no começo, que foi uma experiência que tu teve com Deus, que mudou tudo. Qual foi a experiência? Sim, em 2000. Eu passei por várias situações muito complexas e eu estava buscando muito respostas, né, espirituais, de muitas dúvidas. E aí eu tive uma experiência espiritual. Na verdade, foi uma coisa muito, muito grandiosa, assim, não foi nada coincidência. A minha filha tinha 4 anos na época. Tenho uma filha hoje de 29, mas nessa época ela tinha 4. E ela teve uma febre,
passou mal, assim, e eu levei ela no plantão, né, da Unimed, na época que a gente tinha esse plano de saúde. E tinha uma médica lá, cristã, que me deu uma Bíblia de presente. Tu já era? Não era. Eu era católica, né? Cristã católica. Sim, mas católica. Eu não tinha tido uma experiência mesmo com Deus. Eu praticava uma religião. Era religiosa. Era uma religião que eu aprendi por tradição com a minha família, né? Sim. Aí eu comecei a ler aquela Bíblia, porque ela me deu algumas passagens para eu ler e foi muito incrível aquela consulta. Ela botou o nome dela, ela falou, vou te dar um presente, que é uma relíquia para mim. Ela falou para mim desse jeito. Gente, que incrível. E aí a médica pediatra me entregou, me deu a Bíblia dela de presente, colocou lá, lê esse salmo, lê isso, lê aquilo, e eu tava tão confusa, meio assim, espiritualmente falando, naquele momento, que aquela segurança que ela me passou me fez começar a ler aquela Bíblia. Eu não entendia nada, eu lia, mas não entendia. Ou se eu lia, eu ficava achando que era para alguém que estava mais próximo de mim, não era para mim. A resposta não era para ti, era para alguém. Era para alguém. Aí, o que aconteceu? Eu tive uma experiência espiritual. Teve uma vez que... Teve uma noite que eu sonhei. Eu sonhei que eu estava tava dentro da minha casa mesmo, e atrás de mim era uma escuridão total, assim, não dava nem para ver a parede. E eu tava em pé de frente pro corredor, assim, da casa que eu morava. E no fundo do corredor, lá no fundo, lá no fim da parede, lá na parede no fundo, aparecia uma luz. Uma luz muito resplandecente, assim. Que dava, assim, pro quarto, assim. Era muito forte a luz. E quando eu acordei desse sonho, que era muito real, e ainda é até hoje, que eu lembro dele como se fosse uma visão. Sim, porque sonho todo mundo esquece. Agora, quando é algo que é algo espiritual, você não tem como esquecer. Ele foi um sonho-visão, porque eu não esqueço. Ele é como se eu tivesse sonhado ontem. Daí, naquele momento que eu acordei, eu já acordei chorando, porque eu me lembrei de uma música que eu cantava no coral das crianças da igreja, que eu cantei desde criança, eu cantei na igreja católica, eu cantava no coral da igreja. Sim. E tinha uma música que a gente cantava que era assim: dentro de mim existe uma luz que me mostra por onde deverei andar. Dentro de mim também mora Jesus, que me ensina a buscar o seu jeito de amar. Minha luz é Jesus e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Eu acordei chorando, eu chorei em prantos quando eu acordei. E assim, foi um choro que veio assim, da alma. E naquele momento eu entendi que a luz era Jesus, e que eu não precisava da religião em si. E que ele era a luz que estava dentro de mim. Nossa. Foi incrível. Essa experiência foi uma experiência... Revelação. É uma revelação. Uma revelação de quem Cristo é. Exatamente. Porque até você descobrir quem é Cristo, que realmente é essa luz, você só vê o mundo. Exato. Você não vê a beleza do mundo. E você vê a religião, você não vê a pessoa, Cristo. né? A verdade. Que ele é a verdade, ele é o caminho, não ele é a ninguém luz. que diz que ele é. Exatamente. Ele é, e a palavra dele, Isso. que é a Bíblia, é a voz, é a voz dele escrita, vamos dizer assim. E foi a partir dali que realmente eu comecei realmente a buscar mais, a ler mais a palavra. Procurou uma igreja? Aí fui para uma igreja evangélica na época, me batizei na igreja evangélica e frequentei a igreja evangélica, né? Depois, a partir daí. Mas no livro eu falo que o pilar espiritualidade tem um pilar, né, da saúde integrativa, que hoje se fala de espiritualidade para qualquer área da saúde, porque até quem é médico, né, a Associação Brasileira de Cardiologia, ela indica a pessoa praticar alguma coisa que acreditar em algo. Para ter práticas espirituais. Que isso é muito importante. A oração, já tem pesquisas que mostram a importância de você orar, da intercessão. Mostra o efeito positivo. Efeito no cérebro. Diz que quando você está ajoelhado ou então está em posição de oração, o cérebro ele muda. Exato. Muda.
A ativação cerebral é outra, né? Ativa outras áreas do cérebro. E no livro eu falo que espiritualidade é o pilar base da minha vida. E aí é muito importante essa parte do livro, porque realmente a espiritualidade é um pilar que sempre foi a base da minha vida. Que no momento que eu achei que eu não aguentaria mais, que eu ia morrer, que aquele sofrimento era tão grande que eu não ia suportar, ele estava dentro de mim. Mas é engraçado que tu lembrou da música que tu cantou a vida toda e ela só fez sentido naquele momento. Gente. Pra você ver que tudo que a gente vive tem um sentido e um porquê, né? E eu falo que eu aprendi muita coisa na Igreja Católica. Eu não desprezo muito. Não, né, a Bíblia tá lá também. Eu não desprezo tudo que eu já aprendi até hoje, né? Então, assim, foi um momento que marcou, que mudou a minha história daquele ponto Glórias ali. A Deus. Foi assim, ó, foi como se fosse um divisor, antes e depois. Foi divisor de águas. E eu falo que essa área da minha vida ela é muito importante para mim, né? E no livro eu falo que nós e Deus somos um. Porque foi essa experiência que eu adquiri ao longo desses anos aí que eu escrevi esse livro. Eu vou deixar o link do livro aqui na descrição. Sim. E ela tem esse livro na Amazon, mulher. Pode comprar de qualquer lugar do Brasil, do mundo, que tem lá. Vou deixar o link disponível também. Sim. Mulher, é isso, minha gente. Deus e nós somos um. Se a gente conseguir ter essa visão de que Ele vive em mim, Ele está dentro de mim, e aí você pode chamar como você quiser, que é o divino dentro de você, é Deus, é o Espírito Santo, é Jesus, é Cristo em você. E aí você tem que só mostrar Ele pro mundo. Não é isso? Naquilo que Ele capacitou. Você tem que ser a luz. Agora, se Jesus era a luz em mim, eu que tenho que ser a luz no mundo. Então, é isso. É isso que eu posso deixar para as pessoas aqui. E voltar a si, voltar a mim, é justamente isso. Você reconhecer que as dores vão acontecer, mas que você pode ressurgir disso mais forte, sendo mais luz no mundo. Ensinando com as dores. Exatamente. Porque as nossas dores, elas curam outras pessoas. Isso. É o que eu venho entendendo através desse podcast. Aí uma coisa o que eu tenho que pedir a esse povo? Minha gente, se inscreve neste canal. Minha gente, curte esse vídeo. Tem um joinha assim, pra perto em cima. Curte, compartilha com alguém que tu sabe que tá precisando dessa mensagem. Se tu sabe de alguém que tá precisando de esperança, compra a Bíblia também, mas dá esse livro. Por quê? Porque alguém que aprendeu a como dar a volta por cima tá com a receita pronta pra te ensinar alguma coisa. Então, curte, compartilha, comenta. Compra este livro pra ti, pra tu aprender em nome de Jesus. E aí eu queria o quê? Só agradecer. Muito obrigada por ter participado. Eu que agradeço. Eu sempre faço isso. Muito agradecida também, porque fico. Muito obrigada. A gente tá aqui pra falar do que Cristo fez na gente. Sim. E que as nossas dores, as nossas experiências mudem o mundo, né? Mudem uma única pessoa, mas que mudem, que transformem. Exatamente. Bom, muito obrigada. Cheiro, meu povo!